canal, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo, que hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha muito fácil, que é farinha de frango. Por que eu gosto de fazer a farinha de frango? Para poder incluir nas minhas receitinhas, principalmente uma panquequinha com ovo, daí tu acaba colocando um franguinho, né? Fica muito bom. E se você ainda não me segue lá no Insta, o meu Instagram é @janainaQK. Me segue lá que também eu passo várias diquinhas e várias receitinhas lá também. Ó, gente, essa receitinha, ela demanda um pouquinho de paciência na hora de estar fazendo a farinha, tá? Mas leva em média de 30 a 40 minutos para fazer. Eu já faço mais ou menos ali umas 300 ou até 500 gramas cada vez que eu faço essa farinha, tá? Mas fiquem tranquilos que é muito fácil, mas só demora um pouquinho, tem um pouquinho de paciência na hora de fazer. Mas mostrei todo o processo para vocês no vídeo, bem explicadinho, e mostrei bem de pertinho para ver como é que fica a farinha. Dá para processar mais, tem gente que processa mais do que eu processei, para ela ficar mais fininha ainda, mas para mim, do jeito que eu fiz, já tá bem suficiente. Sem contar, gente, que essa farinha fica muito mais barato do que uma farinha de amêndoa, por exemplo. Você pode fazer em casa. O único ingrediente realmente é só o frango, e os utensílios é um mini processador ou algo desse tipo para você conseguir processando o frango no processo de fazer a farinha, tá? Mas enfim, gente, é super fácil, segue a receita aí para vocês. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aqui no box, nos comentários, que eu respondo vocês, vou tentar ajudar ao máximo, tá? E bora pro vídeo sem lenga-lenga, beijo! Bom, gente, então vamos lá. Pra gente preparar a farinha de frango, eu já cozinhei o frango só com um pouquinho de sal. Tá cozidinho aqui, tem 300 gramas, eu vou fazer só um pouquinho, tá? Pra eu poder mostrar pra vocês como que funciona. E aqui eu já cozinhei o frango, então eu vou desfiar aqui no meu mini processador. Daí eu vou acelerar o vídeo pra vocês verem como é que eu faço, tá? Bom, gente, então pra fazer a farinha de frango, eu tenho mais ou menos aqui umas 300 gramas de frango desfiado, né, que eu mostrei pra vocês mais ou menos como é que eu faço. Ele tá levemente salgadinho, tá? Tá vendo que nessa panela não tem nada. Então eu vou jogar esse frango aqui dentro, e nós vamos ter que fazer agora é retirar toda essa umidade que tem no frango, tá? A gente vai filmar mais de pertinho, tá vendo? Esse aqui é o frango que eu acabei de colocar. Então, como a gente tem que tirar toda essa umidade para que depois ele possa virar uma farinha, então demora um pouquinho, sempre em fogo baixo, pra gente retirar toda essa umidade e depois a gente processa ele de novo, tá? Assim que eu ver que ele tá bem sequinho, eu volto e mostro pra vocês. Ó, gente, já tô mexendo aqui mais ou menos uns 5 minutos, já podem ver. Ele já vai mudando um pouquinho o aspecto, ele já tá um pouquinho mais seco. Tô 5 minutos mexendo, sempre mexendo, foguinho baixo, pra não correr o risco de queimar, sempre lembrando vocês, tá? E segue que ele ainda tem bastante umidade. Ó, gente, agora no total já se passaram, antes 5 minutos, agora mais 5, né? Então, 10 minutinhos, tá vendo que ele vai se abrindo, ele vai ficando cada vez mais sequinho, ó. Vou deixar mais um pouco ainda. Vocês vão vendo que ele vai dando uma amareladinha conforme ele vai secando, mas é normal, tá? Só não pode ficar muito amarelo, senão significa que você queimou ele. Então dá pra ele secar mais um pouquinho. Pode ver quando você aperta ele, ele faz um tch, que ele ainda tem um pouquinho de água, sabe? E vai mexendo.
Ó, gente, ela tá praticamente bem sequinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela esfriar. E daí eu vou passar no processador de novo. E daí eu volto pra só finalizar e terminar de secar ela quando ela estiver bem mais fininha, tá? Então agora a gente primeiro precisa deixar ela esfriar bem. Daí processa no processador e volta ela pra panela, tá bom? Ó, gente, o franguinho aqui ele já esfriou, tá? Eu tô colocando ele com essa colher aqui de novo no processador, então eu vou dar mais uma processada nele pra ele ficar mais fininho. Daí eu volto pra panela pra mostrar a finalização dele pra vocês, tá? Ó, gente, quero mostrar aqui dentro do processador pra vocês. Ela parece um algodãozinho, tá vendo? E agora a gente joga pra panela pra tirar esse restinho de umidade que ainda fica nela, tá? Por isso que é importante também processar o frango quando ele tá bem frio, pro vapor não pegar umidade, tá? Então ela fica assim e agora é só finalizar ela na panela em fogo baixo. Ó, gente, eu trouxe ela aqui pra panela, tá? Pra vocês conseguirem ver dessa processada. Então, vou ligar o fogo bem baixinho aqui e terminar de secar ela pra que eu consiga mostrar pra vocês como é que fica. Olhando assim, parece uma farinha de amêndoas, né? Ela fica um pouquinho mais sequinha. Já fazendo duas receitas ao mesmo tempo. Essa do pão, se já tiver ido ao ar, eu posto pra vocês aqui no card, tá? Mas ficou uma delícia. Olha esse pão aqui, hein? Prontinho, gente. Farinha já tá pronta aqui, ela já tá até quase fria. Dei mais uma secadinha nela. Vou pegar aqui um pouquinho, minha mão tá limpa, tá, gente? Pra poder mostrar pra vocês, ela fica bem sequinha, ó. Tem gente ainda que processa mais, mas pra mim, assim, ó, tá super o suficiente. Ó. Sou só eu que como praticamente, então pra mim, assim, tá dentro do meu gosto. Aí vocês podem armazenar em um pote bem fechadinho na geladeira, principalmente aqueles de vidro, sabe, que vedam bem, que daí dura algumas semanas na geladeira, tá? Então assim, ó, o quanto mais vedadinho pra ele não pegar a umidade da geladeira, melhor, tá? Que ele vai ficar bem conservado. Mas eu gosto sempre de ir fazendo aos pouquinhos, que pelo menos fica mais fresquinho, sabe? Não gosto de fazer muitas quantidades. Então aqui, ó, tem 300 gramas, mas, meu, rendeu bastante. Eram 300 gramas do frango cozido, né? Agora, assim, sequinho, eu nem sei quanto que ele ficou. Provavelmente menos, porque ele perdeu a umidade. Mas mesmo assim, rende bastante, rende algumas receitinhas. Vou mostrar pra vocês, eu fiz uma receitinha com a farinha de frango, que é tipo uma panquequinha, tá vendo? Que daí foi ovo, requeijão, 2 colheres dessa farinha de frango aqui pra fazer essa massinha. E daí eu recheei com mortadela defumada, que eu tenho aqui em casa. É o industrializado? É, mas o bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Então ficou assim, ó. E fica uma delícia, tá? O bom é que daí a panquequinha fica mais proteica ainda, que a gente acaba colocando frango. Fica muito bom. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Viram, né? Não é difícil. Na verdade, ele só é demoradinho um pouquinho, mas o único ingrediente, então, é só o frango, então é bem tranquilo. Eu quero mostrar pra vocês como que eu armazenei, tá? Eu esperei ela esfriar bem o frango. Aí eu peguei esses potes de conserva e coloquei um pacotinho dentro, esses pacotinhos de alimento. Aí eu abri aqui e daí fui colocando o frango, porque depois que eu utilizo, eu posso fechar o pacotinho aqui dentro, que aí ele evita ainda mais de entrar a umidade da geladeira, sabe? Então o pacotinho tá bem fechadinho aqui dentro. E ainda tem mais a vedação do vidro, que é do conserva, né? Tem outros que tem aquele silicone entre a tampa, fechadura, eu ia dizer, fechadura. Entre a tampa, que daí ele fecha, ele veda bem. Eu só não sei o nome desse pote agora, gente. Mas se eu achar uma foto, eu coloco aqui. Mas enfim, que daí veda bem, né? Que ele tem um fechozinho assim nas laterais. Mas se não, pode ser um de conserva, coloca no pacotinho também pra ajudar na conservação e tá ótimo, tá? Dura em média aí de... Olha, as minhas farinhas já ficaram até 1 mês aqui dentro e nunca estragou, tá? Vai depender do cuidado que vocês tiveram, ou tanto se vocês tiraram bastante mesmo a umidade do frango.
porque o que pode fazer mesmo estragar é a umidade, tá? Então por isso que é importante conservar assim. Mas eu sempre gosto de fazendo aos poucos pra mim nem correr esse risco. Então umas 300 gramas, ó, dá mais ou menos até aqui. Eu na verdade já até usei, né? Mas dá quase cheio um desse daqui. Então pra mim dá bastante tempo, porque eu acabo não usando todos os dias. Mas quando eu quero fazer uma panquequinha, alguma coisa nesse tipo, eu utilizo. Porque daí a gente acaba colocando proteína. E é frango, né, gente? Não tem gordura, não tem nada, porque é o peito do frango. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal. E se quiser me acompanha lá no Insta também, que é @janaínaQK. Espero muito que vocês tenham gostado. Em breve vai ter mais receitas aqui no canal, tá bom? Um beijo!